Olá, meus amigos, amantes da ciência criminal. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um critério de competência que particularmente me preocupa: a competência em razão do local. Todos nós sabemos a delicadeza de competência penal, o perigo que as questões de concurso e de exames de ordem pedem quando do tema de competência. Eu quero abordar com vocês aqui nessa dica a competência em razão do local, porque eu percebi na sala de aula que os meus alunos se impressionam muito com o local do crime. E eu não gostaria que você se impressionasse tanto com o local do crime. Eu comecei a apurar e o motivo dos meus alunos se impressionarem muito com o local do crime, que não é um critério preponderante para a determinação de competência, é a influência do processo civil. Na faculdade, né, pessoal, a gente tem muito mais carga horária de processo civil do que de processo penal. É uma crueldade. Então, você quando assina um contrato, por exemplo, a última cláusula do contrato é o foro do local para dirimir eventuais dúvidas. Ou seja, há uma natural forma de se preocupar com o local. Mas no processo penal isso é um grande perigo. Inclusive, um dos motivos de muitas pessoas errarem as questões de competência em prova é porque elas se impressionam muito com o local. O primeiro cuidado que você tem que ter é que o local não é um critério preponderante para a determinação de competência. É importante, mas não é preponderante. E o motivo? Existem critérios para determinar a competência que estão na Constituição. O local não é definido na Constituição. O local é definido na lei ordinária. Então eu aprendi desde as minhas primeiras aulas de direito constitucional que o que está na Constituição prevalece sobre o que está na lei. Então, por exemplo, o foro privilegiado, a prerrogativa de função e a natureza da infração, que são outros critérios de competência, são mais importantes que o local, porque são critérios que estão na Constituição. Foro privilegiado do Supremo no artigo 102, foro privilegiado do STJ no artigo 105, foro privilegiado de promotor e juiz no artigo 96, inciso 3, a natureza da infração da Justiça Federal no artigo 109, a natureza da infração do Tribunal do Júri no artigo 5º 38. Então, tudo aquilo que for critério de competência que está na Constituição prevalece sobre o que está na lei ordinária. Num caso concreto, a preocupação principal são com os aspectos constitucionais, depois com os aspectos do local. O segundo detalhe em relação ao local é que as próprias legislações que nós temos à disposição não se entendem muito bem sobre o que é o local do crime. O Código Penal, por exemplo, no artigo 6º, adotando a teoria da ubiquidade, define que o lugar do crime tanto faz atos de execução quanto atos de consumação. O Código de Processo Penal, por sua vez, publicado um ano depois, em 1941, no artigo 70, diz que local do crime, adotando-se a teoria do resultado, é tão somente o local da consumação. Diferente, portanto, do direito penal. E em 1995, a Lei do Juizado Especial Criminal, no artigo 63, diz que o lugar do crime é o lugar da prática do crime, adotando-se, portanto, a teoria da informalidade. Então percebam, o Código Penal diz uma coisa, o Código de Processo Penal diz outra coisa e a Lei 9.099 traz um terceiro critério. Se o legislador é confuso, é óbvio que não se trata de um critério preponderante. É um critério relativo, inclusive. Permite-se o deslocamento. E aí eu quero trazer como exemplo, para a gente concluir a nossa dica, os crimes plurilocais. O que é um crime plurilocal? Crime plurilocal, pessoal, é quando o ato de execução é num lugar e a consumação é em outro lugar. Vamos dar como exemplo os crimes dolosos contra a vida? O policial, ele, numa troca de tiros com um bandido, é baleado
numa cidade da região metropolitana. Já que nós estamos aqui no Rio de Janeiro, ele é baleado numa das cidades aqui perto do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, Duque de Caxias. E, baleado, ele é trazido para o hospital na capital, que supostamente tem mais possibilidades de salvar a vida desse policial. 3 dias depois, esse policial, infelizmente, falece num hospital da capital. Então essa é uma modalidade clássica de crime plurilocal. A execução foi numa cidade, os atos de execução, o tiro foi dado numa cidade, mas a consumação do crime foi numa outra cidade. Porque o homicídio ele é consumado na paralisação total da atividade cerebral. E ela ocorreu na capital. Como é que fica a competência? Pelo Código de Processo Penal, adotando-se a teoria do resultado, local do crime é o local da consumação. Ou seja, no local onde a atividade cerebral se interrompeu, onde ele faleceu, Rio de Janeiro. Mas eu te pergunto, você acha que para o bem do processo penal é interessante a capital, o tribunal do júri da capital é o mais adequado a julgar essa pessoa que cometeu o crime contra o policial? Eu, particularmente, entendo que não. As provas, a cena do crime, as informações todas estão lá nos atos de execução, estão lá na cidade onde se perpetraram os atos de execução. A população apavorada não é a população do local da consumação, é do local dos atos de execução. A sentença penal tem que estar próxima dessa população, até para ela gerar o efeito preventivo necessário no direito penal. A jurisprudência, então, nesse caso, já de longa data, vem sim permitindo uma maleabilidade em relação ao local, deixando, nesses casos, que a competência seja dos atos de execução, criando, portanto, uma relativização do artigo 70 do Código de Processo Penal.